Perfeito, muito bom. Então, né, mas tem gente que provavelmente, né, como o senhor disse, era algo um pouco estranho, vamos dizer assim, para o meio popular, se a gente pode dizer assim, da teologia brasileira. Então, né, provavelmente pode ter gente que esteja estranha quanto ao tema. Então, o primeiro ponto que a gente poderia começar a conversar é o que é, né, a definição do Christus Victor. E a relação do Christus Victor com alguma, ou se ele é uma teoria da expiação, etc. O que é Christus Victor, pastor? O próprio nome Christus Victor já nos diz algo, né? Essa expressão é uma expressão latina e significa Cristo vencedor. E a ideia dessa concepção teológica é de nós explicarmos o propósito do ministério de Cristo, particularmente seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, sua encarnação, sua ascensão, a partir de uma vitória. Cristo é vencedor. E ele vence o quê? Ele vence os poderes das trevas que oprimiam o ser humano e que impediam o ser humano de terem comunhão, o ser humano de ter comunhão com Deus. Então, nesse sentido, Cristo ele é visto como particularmente um vencedor. O Christus Victor eu gostaria de chamar de um tema. Ele é um tema bíblico, é uma temática, e quando a gente pergunta, ele é ou não é uma teoria? Existem duas abordagens, porque quando a gente menciona esse tema, ele pode ser colocado de maneira mais minimalista, digamos assim, como simplesmente a afirmação de que Cristo venceu o diabo, de que Cristo venceu a morte, de que Cristo venceu tudo aquilo que Cristo venceu o pecado, que ele venceu basicamente tudo aquilo que oprime o ser humano e o afasta de Deus. Então, nesse sentido, o Christus Victor não é uma teoria, é uma afirmação que é bíblica. Você encontra vários textos bíblicos essa temática. Mas, a partir disso, nós podemos organizar, assim, uma teoria. Então, é comum que os cristãos digam que Cristo venceu, que ele venceu a morte, que ele venceu o diabo. Isso é uma coisa universal. Na realidade, nós encontramos essa afirmação da vitória de Cristo em todos os grandes teólogos cristãos de todas as tradições. Então, nesse sentido, não seria uma teoria, né? Essa afirmação mais minimalista não seria uma teoria. Mas, apesar de ser uma afirmação que é tão presente entre os teólogos, a diferença está no quanto nós permitimos que essa afirmação governe a nossa teologia. Ou seja, se nós permitimos que essa afirmação dê frutos ou não. Então, o que acontece em muitas teologias é que existe essa afirmação, mas ela não está conectada a nada. É simplesmente uma afirmação que, basicamente, não nos diz nada. Então, Cristo venceu a morte, certo? Que diferença isso faz para mim? Então, de como isso me afeta? E aí, basicamente, grande parte da teologia ocidental, e a gente poderia dizer da teologia de linha evangélica, não permite que isso faça nenhum efeito no restante da teologia, na compreensão da morte de Cristo. Então, se torna apenas um apêndice, uma informação ali que é acrescentada e que não frutifica, né? Não tem consequências. Mas a partir disso, aí é que entra a teoria em torno do Christus Victor, ou seja, de nós entendermos que essa vitória de Cristo sobre o demônio, essa vitória de Cristo sobre a morte, tem efeito sobre nós. Ou seja, de que nós participamos da vitória de Cristo sobre o demônio. E aí você vai ver que, geralmente, os teóricos do Christus Victor, e eu me incluo aí, né, falam muito sobre participação. Então, essa temática da participação, de nós participarmos da morte de Cristo, de nós termos uma parte nessa morte, e nesse sacrifício que Cristo realiza, é um tema que é muito relevante dentro do modo como a teoria, aí agora sim, a teoria sobre o Christus Victor explica essa vitória. Então, a gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo falar dessa vitória de Cristo sobre a morte e dizer de que através dele nós temos essa vitória, e que através de Cristo nós vencemos também. Então, isso envolve toda uma maneira de entender a relação entre o ser humano e Deus. Diferentemente de outras concepções,
cujo problema central que Cristo procura resolver é um problema entre Deus e o homem. E a temática do Christus Victor não elimina isso, ela não elimina esse problema que há entre Deus e o homem, ou melhor dizendo, entre o homem e Deus, mas ela recoloca as coisas, ela coloca ali uma figura, né, a figura dos poderes das trevas, que essa figura dá um sentido diferente à maneira como nós entendemos a salvação. Então, eu diria o seguinte, para muitas pessoas que estão ouvindo aí esse podcast e que nunca se debruçaram sobre a temática do Christus Victor, o que eu diria é o seguinte, basicamente o que eu estou afirmando aqui é aquilo que você já acredita, mas que não está conectado com o resto do que você acredita, e a ideia é conectar, é fazer essa ligação, e aí, claro, no meio do caminho dessa ligação, muitas concepções precisam ser revistas. Então, é isso aí que eu diria sobre o que é Christus Victor, é a afirmação de que Cristo venceu e de que isso é importante para nós.